O programa Pátria Voluntária da Fundação Banco do Brasil lançou o projeto Arrecadação Solidária para receber doações de empresas e pessoas físicas que serão destinados à assistência exatamente às pessoas mais afetadas por essa crise. Foram repatriados no dia de hoje 129 brasileiros provenientes de Cochabamba. O governo já repatriou mais de 12 mil brasileiros do exterior. O governo disponibilizará também 50 milhões para financiamento de pesquisas de enfrentamento ao coronavírus. Pesquisadores de todo o país poderão inscrever seus projetos em 11 linhas temáticas coordenadas pelo MCTIC, que abordem o desenvolvimento de métodos de tratamento, prevenção, controle, diagnóstico e produção de vacinas. Uma boa notícia é que amanhã decolará da China o segundo avião de uma série de 5 com materiais médicos hospitalares doados pela companhia Vale. Os outros 3 voos deverão ocorrer ainda este mês. Roberto, a palavra está contigo. Bom, boa tarde, muito obrigado a todos. O objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre as medidas do Banco Central, fazer um resumo, um panorama, começando com um pano de fundo, depois o que foi feito, o que a gente está fazendo e o que nós estamos pensando para o futuro. Então, primeiro um pequeno pano de fundo, lembrar que essa crise começou com uma contaminação na Ásia, na China mais em específico. Existia uma visão ainda nos meses de janeiro e um pouquinho entrando em fevereiro, que no caso do Brasil ia ser um problema mais na indústria, porque as partes da China não iam chegar no país e que ia ter um problema com a produção. Então, a gente dizia que era um choque nesse sentido. Já no final de fevereiro, final de janeiro para fevereiro, a gente começou a pensar e estudar e começou então a curva de contaminação na Europa. E nós entendemos que em algum momento isso ia atingir o Brasil mais forte na área de serviços, né? Lembrando que 63% do PIB brasileiro é serviços. A gente entendia que em algum momento poderia ter algum tipo de distanciamento social. Inclusive, olhando um pouco as curvas de contaminação, eu me lembro que um domingo, ainda em fevereiro, no final de fevereiro, eu olhando um pouco os modelos que esses bancos americanos faziam e as curvas, eu até, num domingo, liguei para o ministro Mandetta e falei: ministro, eu estou vendo um negócio aqui que eu estou achando que pode ficar complicado para o país. E eu falei: bom, estou tomando risco aqui, não tinha tanto conhecimento com o ministro. E ele falou: não, é isso mesmo, estou vendo exatamente uma coisa nesse sentido, tal. Então a gente começou a pensar o que na parte econômica, na parte do que era do domínio da economia, o que a gente podia fazer. Então, basicamente, entendendo que podia ter aí uma ruptura nesse mundo de serviços, a gente fez um stress test e entendeu que o Brasil tinha feito um movimento grande, principalmente os bancos, de deixar de financiar as grandes empresas que estavam indo direto para o mercado de capitais e tinha passado a financiar mais as pequenas e médias empresas. Nós entendemos que era importante fazer alguma coisa nesse sentido, já sempre enfatizando que a missão do Banco Central é sempre ter um sistema com bastante liquidez, ou seja, um sistema líquido, capitalizado, né? Ter um sistema onde a gente tem todas as condições para fazer a rolagem de dívida. A gente começou então a prestar atenção nos setores que seriam afetados. O câmbio também, que o mercado de câmbio tem uma funcionalidade e que a gente tenha condições monetárias estimulativas sempre de olho no canal de crédito. Isso é uma coisa sempre importante. Quando a gente pensa no que foi feito no mundo, rapidamente dividindo e aí categorizando, a gente tem medidas de liquidez e medidas de capital, que são medidas para inserir liquidez no sistema financeiro e capital. E nós fizemos rapidamente, depois eu vou me alongar um pouco mais nisso. A gente tem transferência direta, que é a transferência direta, né, para o cidadão. A gente tem esse modelo de transferência via crédito. Alguns é um crédito direto do governo e em alguns casos é crédito com participação do setor privado. E nós fizemos uma medida nesse sentido, que eu vou mencionar também. E a outra é a isenção tributária. Então, é liquidez, capital, transferência direta, crédito e isenção tributária. Grande parte dos programas do mundo estão baseados nisso. Falando em transferência direta,
Eu acho que a gente já tem visto que, e hoje o presidente da Caixa estava aqui mais cedo, fez alguns anúncios. Na parte de crédito, que é uma parte onde o Banco Central participou mais, nós entendíamos que a gente tinha que, primeiramente, atender esse setor de pequenas e médias empresas. Então, fizemos o programa da folha de pagamento. A notícia boa é que a transferência do Tesouro para o BNDES deve sair hoje, o que significa que amanhã ou depois já começam os pagamentos. E aí, lembrando só que eu anunciei o programa com o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, na sexta-feira da semana retrasada. Então, nós estamos falando de 10 dias. Quando anunciamos, falamos que o prazo era 15 dias. E a gente vai começar a ter um operacional em 10, 11 dias. Então, está antes do prazo previsto. Então, a gente pensou nessa parte de pequenas e médias empresas e depois a gente pensou o que a gente ia fazer com as grandes empresas e com quem estava embaixo. Lembrando que esse programa atendia as empresas que tinham faturamento entre 360 mil e 10 milhões. Então, a gente também está estudando o que fazer para cima, empresas maiores, e aí vai ser uma análise mais setorial. E o objetivo não é falar sobre isso aqui, mas algumas medidas vão sair. E para baixo também, que é quem tem rendimento, empresas que têm rendimento abaixo de 360 mil, até os trabalhadores informais, que também a gente está olhando isso. Olhando um pouco o gráfico, voltando, não sei se tem uma tela, Mauro? Isso. Só mostrar um pouco, eu queria mostrar só 3 slides para a gente entender exatamente o que essa crise significa. Esse slide mostra a saída de recursos dos países emergentes e compara com a crise de 2008 e com as outras 2 crises que nós tivemos. A gente consegue ver a linha vermelha comparada com a linha azul, que é a crise de 2008. Em alguns casos de mercados emergentes, a gente teve uma saída de recursos 10 vezes maior. Então, mostra que realmente, em termos de saída de liquidez dos países emergentes, essa crise foi muito mais aguda e muito mais rápida. Se puder já passar para o próximo slide. Então, aqui é basicamente um resumo de tudo que foi feito, né? Entendendo que o Banco Central no Brasil se antecipou bastante. Nós fizemos a primeira medida de liberar compulsório, foram 135 bi, depois mais 70 bi, então um total de 200 bi. Depois fizemos uma flexibilização da letra da LCA, eu não vou entrar muito em detalhes, mas aqui o importante, eu acho que é mencionar que foi uma grande injeção de liquidez, uma grande injeção de capital no sistema. Nós fizemos os empréstimos com lastro em letras financeiras. E aqui, só rapidamente categorizando que o Banco Central até então no Brasil só podia dar liquidez no sistema com garantia de títulos públicos. A gente está fazendo uma coisa totalmente diferente do que era feito no passado. A gente está passando a dar liquidez ao sistema, pegando em garantia títulos privados. A gente começou com as debêntures, tem as letras financeiras que vai começar a entrar em vigor também essa semana. A gente já tem uma carteira identificada de 200 bilhões, isso é mais liquidez no sistema, isso é mais dinheiro, vai ajudar os bancos médios, vai ajudar o sistema como um todo e vai ajudar o crédito a fluir. Então, quando nós olhamos nessa tabela, a gente tem um total de medidas, e de novo, eu não vou descrever todas, de 1.218 trilhão. Só para a gente ter uma ideia, a gente está falando de 16,7% do PIB, comparado com 2008, que a gente fez 3,5% do PIB. Então, o que a gente fez agora é muito maior em termos de liquidez do que foi feito em 2008. Quando a gente olha a parte de liberação de capital, também nós fizemos uma liberação de capital para o sistema enorme, né? Enorme. Nunca tinha sido feita uma liberação de capital com esse volume. E, entre outras medidas, nós fizemos um swap com o Fed, com o Banco Central Americano, fomos um dos primeiros países a fazer o swap, e tem a criação da linha de pequenas e médias empresas que eu já expliquei. Então, aqui, o resumo desse slide é o seguinte: nós fizemos muito mais do que foi feito no passado, fizemos bastante e bastante rápido. Se puder passar para o próximo slide rapidamente. Então, aqui é só um gráfico comparando o que o Brasil fez com o que os outros países fizeram. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que na parte de suporte à liquidez, foi o primeiro país de mercado emergente a fazer alguma coisa grande e foi o que mais fez. Em liquidez também foi o primeiro a fazer e está entre os que mais fizeram. Então, eu acho que é importante falar sobre isso. Acabei de dizer que nós vamos, então, na parte de folha de pagamento, vamos começar a estar operacional essa semana. Vale lembrar que se a gente pegar, eu tenho aqui o programa PPP, que é o programa feito pelos Estados Unidos, só o período de análise é 30 dias, então a gente está fazendo uma coisa em 10, 11 dias que os Estados Unidos vai fazer em 30.
Então, eu queria um pouco só esclarecer essa parte. Eu sei que existe uma ansiedade muito grande de todos para que o recurso chegue rápido na ponta, mas eu gostaria de dizer que se a gente comparar o Brasil com o resto do mundo, nós fomos rápidos, eficientes e grandes. Se a gente olhar, por exemplo, o programa de pagamento direto dos Estados Unidos, ele foi anunciado em 17/3, foi aprovado em 25/3, os primeiros pagamentos saem a partir de 15 de abril e 20% dos cheques a partir de 4 de maio. Nós vamos fazer um delivery bem mais rápido do que isso. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem de que, apesar, obviamente, da ansiedade, nós entendemos a pressa e a urgência. Dentro das possibilidades que existiam, nós fizemos mais, fizemos antes e as entregas foram, eu acho que, num tempo apropriado. E, para terminar só, eu gostaria de enfatizar muito o tema de que é muito importante todos nós estarmos unidos nessa crise, e é muito importante que todos respeitem os contratos. A gente vê que em momentos de crise existe uma tendência de achar que eu tenho uma situação especial e que eu posso ter um tratamento especial. Nós, no governo, entendemos que é muito importante que todos cumpram os contratos. Quando as economias sofrem choques e deixam de cumprir contratos, a recuperação é muito mais lenta e muito mais dolorosa. Então, fica aqui a mensagem de que nós fomos relativamente rápidos. A gente consegue ver aqui no gráfico comparativo que foi intenso o movimento, foi bem feito. E pediria a todos, nesse momento, que pensassem que o mais importante é a união, porque o nosso grande inimigo é invisível e nós precisamos superá-lo. Obrigado. Muito bem. Primeiro, dizer da honra para nós mato-grossenses, terra de Roberto Campos, seu avô. Família mato-grossense, só que Cuiabá, né? Eu lá de Campo Grande, mas eu sou nascido em Campo Grande, Mato Grosso, capital Cuiabá, eu sou de 64. Mas, enfim, é o que eu digo, há uma série de esforços que estão sendo feitos pelo governo que colocam o Brasil nessa semana, anteontem, pelo Banco Mundial como a melhor organização, a melhor enfrentamento até o momento, pelo conjunto de ações que foram feitas, dentre as quais eu ressalto essa que preocupa a todos nós, que é diminuir ao máximo o estresse que teremos por conta dessas situações do Covid. Nós já repassamos no Ministério da Saúde, em respostas, 7,6 bilhões, 600 milhões de reforço de plano de contingência de estados e municípios para ações de assistência, inclusive abertura de leitos ou custeio, 432 milhões proporcional ao número de habitantes de cada estado, isso aqui livre. 1,5 bilhão para custeio de 5 mil médicos em contrato de emergência, 900 milhões de custeio no Saúde na Hora, 1,5 bilhão de equipamentos de proteção individual, 1 bilhão de respiradores da China, que nós esperamos concretizar, isso aqui é uma possibilidade, está empenhado, 1 bilhão de respiradores do Brasil, isso aqui eu vou explicar para vocês, a gente acha que vai conseguir fazer o que a gente chama de scale-up, que é ter uma previsão de número de produtos que nós vamos fazer aqui dentro do Brasil. Tem algumas peças que são muito precisas desses respiradores, que são importadas, a grande maioria a gente já conseguiu solucionar aqui dentro. Esse contrato assinando, nós vamos ter uma previsão de recebimento por semana, o que vai dar muita segurança, porque uma vez sendo produzidos dentro do nosso país, produção diretamente para o Ministério da Saúde, a gente ganha muita autonomia em relação a essas compras internacionais que ainda estão muito frágeis. 656 milhões para locação e manutenção por 6 meses de 2.000 novos leitos, 33,8 milhões para custeio de 246 leitos de UTI, 77 milhões para custeio de 200 serviços de urgência. Para fazer a aquisição na China, o mercado estava extremamente aquecido e difícil. Hoje à tarde eu fiz um diálogo por telefone com o embaixador da China e nós iniciaremos um trabalho conjunto com o ministro adjunto encarregado de negócios para que cada compra que formos fazer, cada
contrato que fizermos para garantirmos mais transparência, mais solidez, mais informações a respeito, a gente possa fazer isso contando com o apoio da Embaixada da China aqui no Brasil, algo que a gente sabe da importância dessa, não digo parceria, mas desse esforço comum entre Brasil e China, nesse momento, para podermos garantir que possamos ter os nossos equipamentos aqui. Algumas coisas nós vamos ter que mandar aviões lá para buscar, precisamos de agilidade nesses trânsitos aéreos e por parte da Embaixada, que também deve nos ajudar para que possamos entrar, pegar esse material, voltar, e isso num dia que a gente vê muita movimentação de comércio. Uma outra notícia boa que é com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, que nós fechamos agora, nós vamos ampliar a conectividade em mais de 16 mil postos de saúde de todo o país e nós vamos chegar a 100% dos mais de 42 mil postos de saúde com acesso à internet em todo o território nacional. Isso é algo que a gente vai fazer em conjunto com o MCTIC e isso vai ficar como uma medida estruturante, quer dizer, isso é algo que a gente sempre sonhou no sistema de saúde, que é interligar o nosso sistema todo por internet. E o passo seguinte vai ser captar essas informações em tempo real. Eu acredito que isso vai ser um marco para o nosso sistema de saúde. E a chamada dessa qualificação para a contratação do serviço iniciou segunda-feira. O trabalho deve ser concluído até o fim de abril. E o foco é alimentar o SUS com informações necessárias para o controle, né? Nos primeiros 4 meses da prestação de serviço, as empresas contratadas farão trabalho voluntário, portanto, sem ônus para a gestão pública, segundo a informação do MCTIC. Pesquisa clínica, aqui também um tema muito aquecido, muita cobrança. Nós estamos fazendo pesquisa clínica, ensaio clínico brasileiros, no nosso departamento, 9 ensaios clínicos brasileiros. 100 centros do Brasil incluídos em algum tipo de estudo. 5 mil pacientes com quadro leve, grave ou moderado são parte do protocolo de pesquisa. Nós estamos pesquisando os principais: cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, remdesivir, lopinavir com ritonavir, interferon beta B1, hidroxicloroquina com dexametasona, tocilizumab, plasma convalescente, entre outros. A maioria desses estudos já iniciaram e já estão em andamento. Os resultados preliminares de alguns deles, a partir do dia 20 de abril, nós já começamos a ter. E aqui, vamos fazer um parênteses especificamente sobre cloroquina e hidroxicloroquina. Nós já liberamos cloroquina e hidroxicloroquina, tanto para os pacientes críticos, que são aqueles que ficam dentro de CTIs, já liberamos para qualquer paciente que interne no hospital, que sejam aqueles que são os moderados. Isso aí já é, o medicamento já é dispensado, já é entregue, já tem protocolo. E nós estamos analisando agora nessas formas anterior aos leves, que é onde pode haver ainda algum tipo de senão, se a gente fizer uso quase que profilático naquele paciente. Nós vamos fazer para evitar que eles tenham problema à frente. Isso ainda existe um pouco de dúvida, por conta de que você tem efeitos colaterais que você pode, para tentar proteger os pacientes que você mais quer evitar que agravem, que são os pacientes acima de 60 anos, acima de 70 anos, acima de 80 anos. Todos eles já têm algum grau de problemas cardíacos. É diferente de quando você usa para malária, que você está usando no paciente jovem. Então, esses pacientes, a cardiologia brasileira está monitorando e eles devem. Hoje foi solicitado ao Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal, que pegue todas as manifestações, mesmo que espontâneas, verbais, mesmo que sem elemento nenhum, porque não temos, só temos assim impressão clínica de alguns colegas, que eles, por dever de ofício, informem as suas observações clínicas, e o Conselho Federal de Medicina é quem pauta isso, é eles que falam ok ou não ok. No momento, o que a gente faz é disponibilizar para aqueles pacientes de gravidade média e de gravidade avançada, e a prescrição médica no Brasil, a caneta e o CRM do médico, está na mão dele.
Se ele quiser comunicar ao paciente dele, olha, não tenho nenhuma evidência, acho que poderia usar esse medicamento com tal risco, tal risco, tal risco, podemos ter isso, 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 e se responsabilizar individualmente, não tem óbice nenhum, ninguém vai reter receita de ninguém. Agora, para que nós possamos, no Ministério da Saúde, assinar que o Ministério da Saúde recomenda que se tome essa medida, logo nós precisamos um pouco mais de tempo para saber se isso pode se configurar numa coisa boa ou se isso pode ter algum efeito colateral. Isso não é questão de gostar de A, de B ou de C, é simplesmente a gente analisar com um pouco mais de luz e deixar que eles que estão lá analisando as ciências, a gente é amparado nisso pela Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Medicina Interna ou Intensivismo, Farmacologia e com a questão, todas essas câmaras técnicas e os respectivos especialistas e mais qualquer colega que queira colaborar para que eles possam participar desses grupos e deliberarem. O Ministério da Saúde pergunta, ele questiona a academia, fala, escuta, eu posso fazer isso? Eu posso mandar mais, recomendar? E é eles quem nos dão esse apoio. Tenho certeza que já já a gente terá, a gente só tem 30 e poucos dias que o vírus está dentro do Brasil. Eu acho que o mundo inteiro que já passou por isso, China, Europa, Estados Unidos, a gente também espera que alguém publique algum protocolo oficial, alguém que já tenha passado por isso. Tenho certeza que a gente em breve deve ter uma luz bem boa sobre esse assunto. Hoje nós iniciamos a construção do primeiro hospital de campanha aqui em Águas Lindas, Goiás, por solicitação do governador de Goiás. Eles solicitaram, nós vamos montar o hospital, o ministro Tarcísio da Infraestrutura é quem fez toda a parte de contratação da equipe, mobilizada para também fazer a manutenção por 4 meses, vai nos custar 10 milhões de reais, com a estimativa de conclusão de obras em 15 dias após o início. Essa estrutura terá 200 leitos adaptáveis para semi-intensiva, com tubulação e suporte para respiradores. Atende Goiás e atende um pedaço também do Distrito Federal, porque as pessoas deixam de vir até aqui. E o governo do estado fica responsável pela operação, a oferta do maquinário, insumos e recursos humanos, e nós pagamos todo o custeio. Então essa é uma maneira que a gente achou interessante, vai ser o primeiro que o governo federal está fazendo por solicitação de governador. Talvez isso possa surgir solicitação de outros governadores e nós vamos usar esse aqui de Águas Lindas como modelo para a gente adaptar um padrão de hospital de campanha do governo federal. Nós já distribuímos mais de 53 milhões de equipamentos até agora, entre máscaras, avental, luva, óculos, sapatilha, touca. Vocês estão acompanhando agora, tem um painel nacional. E a gente espera embarcar 40 milhões de equipamentos a partir de sexta-feira dessa semana, daquela compra de 200 milhões de equipamentos que nós fizemos. Então, a primeira remessa de 40 milhões nessa semana e depois, por semana, 40, 40, 40. Em 5 semanas, a gente faz 200 milhões de itemização. E firmando essa compra, abastecendo, a gente já começa a perceber que a iniciativa privada está conseguindo comprar, que as prefeituras estão conseguindo comprar, que os estados estão conseguindo comprar. Se eles estiverem conseguindo comprar, a gente vai repassando o recurso e vai voltando ao normal. Não é função federal fazer a aquisição desses materiais, foi simplesmente para a gente exercer fortemente o poder de compra brasileiro e vamos vendo como é que o mercado vai se ajustando. Ainda temos problemas sérios em relação a respiradores, não temos ainda ao certo se a compra empenhada, contratada, nós precisamos agora da previsão de entrega desse fornecedor que assinou e estamos procurando outras possibilidades no mercado interno e mercado externo. Os testes, nós já mandamos 135 mil do RT-PCR, que é aquele mais sensível, aquele que usa o suave, que põe no nariz e na boca. Essa semana a gente chega nessa semana mais 300 mil
E teste rápidos, nós já vamos entregar nessa quarta-feira mais 1 milhão, vamos fazer quase 10 milhões, a um ritmo de 1 milhão por semana. Já temos agora o protocolo todo de formatação de como utilizar. Nós já mandamos 15.768.407 para reforçar ações de média e alta. Nós já fizemos no LACEN quase 10 mil testes de RT-PCR. E Brasília também recebeu, aí tem por estados. O nosso Telesus, o nosso teleatendimento, que inclui o 136, o chatbot, o aplicativo, a busca ativa e acompanhamento, eles estão agora fazendo o scale-up, porque a gente está aumentando a demanda. Nós já fizemos de acesso, pessoas em acompanhamento, já 18 mil tranquilos, verde, 7.200 estável e 1.800 piora, quer dizer, verde, amarelo e vermelho. Então, isso a gente está monitorando. Aqui a pouco a gente vai colocar um Big Data atrás, que vai consolidar todos esses números que entram. Vai cruzar o teste, vai cruzar o teleatendimento, o acesso por internet, isso tudo num Big Data, que esse Big Data vai ser possível a gente olhar a cidade, olhar o bairro, olhar o deslocamento dos casos. Nós vamos caminhando com esse vírus, vamos procurando antever o movimento dele no nosso território nacional. Perfis fakes, perfil falso do ministro da Saúde, as fake news esse final de semana, elas vinham com um índice de fake news, elas fizeram um gráfico igual aqueles gráficos da epidemia, ela fez assim agora, né? Subiu o fake news foi o que mais subiu bem mais que o número de casos. Então, uma das que a gente fica preocupado é quando cola a capa do Twitter da gente, né? Eu não sou eu que alimento o Twitter, tem uma pessoa lá que faz, que tem a senha, eu nem acessar não acesso, não sou de mídia social, não gosto do mundo real, vou trabalhar essa epidemia no mundo real. O que eu tiver que falar, não acredite em nada que não seja falado aqui. Eu estou sendo bem transparente com todo mundo, todos os números que a gente tiver, mas o que eu for falar, eu falarei aqui. Eu não posto nada, eu não comento nada, eu não faço nada nesse mundo virtual. Tem lá uma equipe que fica fazendo só o convencional, só o institucional. Então, não acreditem, tem gente pedindo dinheiro para doação em dinheiro, usando a minha imagem. Teve gente já que fez manifestação com a minha, imitando a voz, uma coisa muito complicada. Questões de denegrir a imagem, então, essas vieram aos borbotões, mas eu não vou, essas daí deixa para que isso daí fique para a justiça divina. Denúncias de contratos de publicidade, que são contratos antigos do Ministério, que a gente simplesmente deixa lá à disposição de todos vocês para que quiserem solicitar qualquer informação. Nós estamos fazendo agora o protocolo de reutilização dessas máscaras N95. Hoje eu fiz um call com a empresa 3M. A gente vai adquirir a capacidade de produção total dessa fábrica aqui no Brasil. A gente imagina que a gente vai conseguir ter 1.500.000 até 1.800.000 máscaras para o nosso mercado, confirmadas no mês de abril e depois no mês de maio, e depois no mês de junho. Quer dizer, a gente vai ter um abastecimento razoável. Ainda assim, hoje saiu o protocolo da Universidade de Colômbia sobre como fazer a reutilização da N95. A gente está em call internacional, isso tem a Sociedade Latino-Americana de Controle de Infecção Hospitalar. Estamos com a OPAS, com a Pan-Americana, trabalhando com ciência, para saber qual seria o protocolo para que as pessoas possam ter segurança. Continuamos com dificuldades no mercado chinês para garantir essas compras. Iniciamos as máscaras de TNT, que é o tecido não tecido, que é a que a gente vai utilizar muito para os comunitários. Isso deve vir agora um contrato grande, uma encomenda grande, para a gente poder dar para o pessoal da segurança, para poder trabalhar com o pessoal que trabalha em contato com as pessoas, serviços essenciais, caminhoneiros, pessoal de apoio no hospital que não fica na área chamada área crítica.
Essas máscaras N95 são só para os profissionais que trabalham na área crítica do hospital. Ela não é para uso comunitário. É você desperdiçar um equipamento extremamente importante para o hospital. Quem tiver máscara N95 em casa, por favor, vá até uma unidade hospitalar que saiba que vai ser referência e deixe lá. E para a vida domiciliar, para o dia a dia, se utilize do TNT, do tecido não tecido, que ele funciona tão bem quanto e você vai estar colaborando para o equilíbrio do sistema. Eu acho que são essas as questões principais. Eu acho que não tem nada fora desse contexto. E a gente está torcendo, a gente está aqui na torcida, junto com todos os da ciência. Assim que nós tivermos uma notícia boa de medicamento, com alguma segurança, como que eu quero que a ciência dê uma resposta rápida, seja de um medicamento, hoje apareceram também pesquisa, hoje já foi utilizado no combate à chikungunya, foi utilizado ivermectina, então já iniciou também, é mais um que inicia na pesquisa. Tudo isso a gente está investindo um recurso nosso do Ministério da Saúde, apoiando. Esse da cloroquina é um pool, entra Sírio-Libanês, entra Einstein, entra HCOR. Por que entram eles? Por que não entram as coisas públicas? Porque eles tiveram os primeiros pacientes primeiro. Lembra que eu expliquei? Os pacientes entraram através da classe A e B. Então, essa situação, os primeiros pacientes para nós pesquisarmos foram os pacientes de classe A e B, de melhores condições financeiras. Então, eles é que são os nossos hoje, o que mais a gente está observando. Então, vamos fazer um bom trabalho e vamos fazer sempre com transparência, sempre a gente vai estar aqui para mostrar os números. E já vou avisando, hoje quando a gente terminar aqui, já para não dar margem, nós temos uma reunião agora, nós temos um call logo na sequência daqui. Quem vai ficar aqui para mostrar toda a questão do boletim, como já aconteceu várias vezes lá no Ministério da Saúde, não é novidade, não tem nada a ver com a semana, mas vai ficar Gabardo, vai ficar Denizar, não vi Wanderson. Wanderson está vindo? Então, e Wanderson vai mostrar o boletim. Eu sei que tem dúvidas sobre boletim. O ministro Mandetta fez uma relativização. Não. O plano de mobilidade, plano de como definir parâmetros, isso é uma solicitação dos governos estaduais, dos secretários estaduais. Isso é algo que vem sendo discutido dentro do CONAS, CONASEMES e Ministério da Saúde, porque a última vez que usamos quarentena foi em 1917, na gripe espanhola. Então, não existia uma porção de coisas que existem hoje. Então, são dados alguns critérios, algumas coordenadas, que você olha para você saber em que ponto, em que fase, como acelerar um pouco, como segurar. Nós temos cidades que não tem nenhum caso, não tem nada, e fez uma paralisia total das suas atividades. Então, você tem a vigilância, você tem que ficar esperto com os quadros gripais, você tem que testar, e quando testar, fazer os bloqueios, diminuir a mobilidade. Esses guidelines é que foram ontem colocados, eu não estava presente, talvez isso deva ter dado alguma margem, alguma interpretação. O Wanderson apresentou, se quiserem ele volta aqui hoje para esclarecer. Eu pedi a vinda do secretário Denizar Viana, tudo, respirador, estamos fazendo um respirador, a Politécnica está fazendo, para fazer uma coisa nova, vai terminar no Denizar Viana. Está fazendo uma pesquisa para saber se usa cloroquina, se não usa cloroquina, os especialistas estão achando que deve fazer isso, deve fazer aquilo, querem provocar o Ministério da Saúde, Denizar Viana. Nós temos aqui uma pesquisa que saiu no Japão ontem à noite em japonês, 7 horas da manhã, quem tem que entregar ela traduzida e comentada para nós, Denizar Viana. Tudo, 100% de tudo, aquele vídeo que mandaram para mim dos fisioterapeutas colocando oxigênio numa espécie de tenda, uma sugestão fantástica, vai aqui os meus parabéns para a equipe, lá no Denizar Viana, ele pega, olha, ele que provoca o Conselho Federal de Fisioterapia, ele é que vê como é que isso pode ser feito, ele que coloca isso num formato ciência.
Ele é o braço ciência do Ministério da Saúde. Vocês estão acostumados a ver Gabardo, que é o secretário executivo, aquele que provê, aquele que vai atrás das coisas, aquele que me resolve a questão de como que nós vamos trazer a máscara da China, como que nós vamos fazer. Vocês estão acostumados a ver Wanderson, é aquele que lê, é aquele que vê números, é aquele que faz a vigilância, é aquele que faz os protocolos, é quem impacta, é quem fica medindo o dia inteiro e falando, a cidade tal está indo para tal lado, segura aqui, segura ali. Ele é o nosso controlador de tráfego. E o nosso ciência, quem é? Quando eu falo ciência, lá no Ministério, Denizar Viana, secretário de Ciência, Tecnologia e Incorporação de Insumos. Tudo que o SUS vai incorporar de insumos, serviços, se sair um remédio novo, se sair uma droga nova, se sair um equipamento novo, o que ia acontecer de novidade que a gente vai trazer para dentro do sistema é Denizar Viana. É com ele que vai dialogar o médico que tem uma ideia, alguém que quer fazer um protocolo, quem que quer trazer uma sugestão nova, é ele com o auxílio de inúmeras entidades de sociedade, com a equipe de meta-análise do Ministério, com o Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, isso tudo fecha nele. Como eu não vou ficar aqui, e eles vão ficar aqui, vão falar, tenho certeza que tem muitas perguntas que vão ser técnicas, que vocês com certeza poderão fazer, tanto para o Gabardo, sobre essa parte de abastecimento, para o Wanderson, sobre o andar dos gráficos, dos números, quanto toda essa parte de ciência, incorporação de insumos para o Denizar Viana. Eu acho que, de uma maneira geral, são essas as principais ações, as principais notícias do Ministério da Saúde hoje. Damos, então, início à coletiva de imprensa. Lembrando da solicitação para que cada jornalista faça apenas uma pergunta. Primeiro repórter, Carolina Vilela, TV Band. Ministro, boa tarde. Está ligado aqui? Boa tarde. Então, eu queria que o senhor explicasse melhor, por gentileza, essa questão da cloroquina. O senhor acabou de falar que o Ministério da Saúde autorizou para pacientes críticos e depois para pacientes graves e que cabe ao médico avaliar a necessidade e também a responsabilidade da prescrição. Na sua avaliação, essa prescrição, ela poderia ser feita até para pacientes que não estão graves e que apresentam os primeiros sintomas, isso, é claro, dependendo da avaliação do médico? Critério clínico. O arsenal está lá, está na parede. Tem paciente que pode precisar, por exemplo, de um antitussígeno. Se ele quiser dar, ele está no arsenal. Tem paciente que vai precisar de um remédio para dormir. Se ele quer dar, está no arsenal. Existe esse medicamento. Esse medicamento não tem indicação, mas tem poucas evidências. Mas se ele está convencido que isso é o melhor para o paciente dele, ele deve comunicar ao paciente, a prescrição é dele, o papel é dele, o carimbo é dele, a farmácia está lá, a farmácia vai dispensar para ele. O que a gente só alerta é que esse medicamento não é inócuo, ele não é um remédio que a gente fale assim, isso não tem problema nenhum, isso tem alguns problemas. Agora, por exemplo, algumas visões, 33% dos que entraram com medicamentos teve que ser suspenso numa determinada faixa etária, porque como a gente começa pelos críticos, por que vocês começam pelos críticos, ministro? Porque eles estão com todos os monitores 24 horas por dia, ele está dentro de um CTI, você está dando o remédio e você está vendo, opa, o rim dele começou a parar. Então diminui a dose do remédio. Opa, o fígado dele, as enzimas estão explodindo. Tira um pouco, melhorou as enzimas. Então começa pelos críticos. Depois que já tem alguma segurança, vamos para os graves. Quem que são os graves? É aquela pessoa que está tendo aquela gripe. Essa gripe é uma gripe em 2 estágios que a gente chama. Ela começa como um trato superior. Primeiro dia, segundo dia, a pessoa acha que é uma gripe menor. Ela fica bem, muita dor de cabeça, perda do paladar, perda do olfato. A grande maioria, 85%, ali pelo 7º dia, ela vai passando e vai embora. Então, depois nós temos 15% de pessoas que começam a ter dificuldade para respirar.
começa a ter pontada, começa a ter muita fraqueza. Essas pessoas vão num hospital, o hospital olha e fala, olha, seu oxigênio caiu, eu vou te botar um catéterzinho aqui, você não vai entubar, você está bem, a grande maioria vai ficar bem. Nessa hora, o Ministério da Saúde, se estiver dentro do hospital, a gente já mandou, foi um dos primeiros países, nós temos esse remédio de sobra. Nós somos campeões mundiais de malária. Então, está lá, está disponível. Esses pacientes e os críticos estão ok. Essa turma aqui, por exemplo, uma pessoa de 50 anos... Que não está no hospital. Oi? Que não Pode está no ser para hospital, está na pacientes que casa não estão dele. no hospital, Estou no fora do meu hospital? primeiro dia. O médico chega e fala assim, você quer tomar esse remédio aqui por causa de assim, assim? Isso o médico deve alertar o doente dos riscos que existe, da impressão que ele tem, da pouca literatura que existe sobre o assunto, da pouca evidência científica que tem, mas que ele, na sua crença médica, que ele, na seu... acha que tem que ser, ele faça até um termo de consentimento, se ele achar que deve, em relação à família, olha, vou fazer, o risco nós vamos correr juntos, né? Porque isso existe na prática médica, quem é médico e que está na beira do paciente, isso existe, isso não é uma novidade para nenhum médico brasileiro, zero de dificuldade. Agora, o Ministério da Saúde adotar como uma medida horizontal, vamos dar para todo mundo, ponha nos postos de saúde, quem for lá, comece a tomar hoje, que nós vamos diminuir a viremia e depois não vamos complicar, que essa é uma proposta que eu escutei ontem. Isso daí, a gente acha que quem deve analisar isso, deve ser o pessoal que está medindo. Eles devem dar um pouco mais de certeza para o Ministério da Saúde. Eu já vi até hoje, se não me engano, foi o pessoal do Ceará, a Faculdade de Medicina do Ceará, já falando até em uso profilático, quer dizer, sem os sintomas. Já tem gente querendo falar assim, toma, porque se você tiver contato com um vírus, se esse vírus... Gente, primeiro que metade da população não vai ter a doença, porque quando metade tiver... você começa a cair, né, com 60, 70, então você daria para todo mundo, sem necessidade de dar para metade. Depois, dos que tiverem da metade, a grande maioria vai ser assintomático, não vai ter sintoma nenhum, vai ter anticorpo, não vai saber nem sabe se teve ou não teve isso. Depois, dos que tiverem, que é uma fração menor, esses vão ter sintomas e 85% dos que tiverem sintomas vão ficar muito bem, obrigado, sem nenhum tipo de remédio, tomando chá, ou tomando placebo, farinha, qualquer coisa. Eu sou um homem muito religioso, então eu vou rezar, eu vou me apegar e vou colocar isso nas mãos da minha fé. E tem 85% de chance de acertar. E 15% vai ter necessidade de suporte hospitalar. Em nome desses 15%, tratar 100%. Qual o risco? Em tudo em medicina é risco-benefício. Risco-benefício. Tudo é assim. Ela é uma grande matemática, ela é uma grande estatística. Nós temos que pegar um númerozinho de pessoas e falar assim, senhores, me respondam, há risco-benefício aqui? É bom? É. O Ministério da Saúde está preparado, está pronto, nós temos o medicamento, agora nós precisamos de um pouco mais de evidência científica. Assim que a gente tiver, a gente vai ser o primeiro a chegar e falar assim, olha, não vou nem ser eu que vou falar o dia que tiver alguma coisa, nem que sim, nem que não. Vou trazer de certo o presidente do Conselho Federal de Medicina, vou falar para ele, explica aí o que vocês fizeram, como que vocês debateram, porque é lá que é a casa que consolida isso. Ministro, só rapidinho, aproveitando que a gente está ao vivo aqui no Brasil, gente, com o Datena, essa flexibilização do isolamento agora com a proposta do isolamento seletivo, ela não vai na contramão de tudo que vem sendo dito nos últimos dias, principalmente, já que nos próximos dias há essa expectativa de aumento na curva, né, da pandemia do coronavírus. Então, como é que fica essa situação, ministro? Tem que ler direitinho tudo que está escrito ali, né? O Wanderson ontem explicou, mas eu acho que como está todo mundo muito... Aquilo dali são princípios. Então você pega, por exemplo, uma cidade como São Paulo.
Ali, São Paulo tem todos os elementos para reforçar, dobrar, triplicar até se ela quiser, porque ela tem ali parâmetros. Eu estou dando para eles parâmetros. Ninguém tinha parâmetro. Era uma coisa assim, eu vou fazer porque eu acho que eu tenho que fazer. Eu vi a Itália fazendo, eu vi os outros países fazendo, então eu vou fazer. Agora, eu pego uma cidade, por exemplo, nem sei, não posso nem citar o nome de uma cidade, mas sei lá, uma cidade B, eu não sei todas de cabeça, mas vou dar um exemplo bem grosseiro. Eu pego uma cidade X lá, no meu estado, Maracaju, nem sei, tadinha da minha Maracaju, está lá tão bonitinha. E falo, olha, eu vou parar tudo em Maracaju. Pô, mas não temos nenhum caso aqui. Aqui tem 10 mil habitantes, nós temos os leitos. Então ele deu parâmetros. Olha, se você tem mais de 50% dos leitos que você precisa disponíveis, parados para atender, se você tem todos os equipamentos de proteção individual abastecidos, quer dizer, ele te dá alguns parâmetros, mas não é, o Ministério da Saúde nunca é quem adota o grau de rigidez. A gente olha no sistema, mas a pedido deles, eles pediram, nos dê alguns critérios. E esses critérios são importantes para a população saber, para eles poderem divulgar esses números nas suas coletivas, para poderem alimentar o sistema do Ministério. Então, nós somos um país de 215 milhões de habitantes. Se eu estivesse em Manaus hoje, eu estaria extremamente preocupado. Se eu estivesse em Fortaleza, extremamente preocupado. Então, a gente tem dito aqui, todas as nossas apresentações, atenção, cidade tal, cidade tal, cidade tal. Vocês são cidades que estão com os números tá chamando a atenção aqui do radar nacional. Mas o SUS é um sistema capilarizado na ponta, ele acontece na cidade, com o prefeito, com o governador. Não vai ser o Ministério que vai falar, fecha o bar, fecha o teatro, para o ônibus, aumenta isso, não vai no metrô, só pode ir assim. Eu posso dar para eles os guidelines, eu posso dar para eles critérios, que é nesse sentido que a gente deu, que é algo que a gente vem trabalhando, e é difícil fazer isso, porque cada mundo tem uma experiência e nós temos que fazer o nosso brasileiro. Então isso foi desenhado, por isso que eu já pedi para vir tanto o Wanderson, quanto o Denizar, quanto o Gabardo, porque como eu não vou poder ficar aqui muito tempo, e eu sei que essas dúvidas são pertinentes, então o Wanderson é quem é o autor de toda essa construção com todos os secretários. Ele vai poder aqui, vocês podem explorá-lo à vontade. O Denizar é o meu cientista, é o meu cara que vai falar para vocês até o número de comprimido, de miligramas, que quem está testando A, B, C, qual é o antibiótico, por que está botando azitromicina, a parte científica, Denizar Viana, e a parte abastecimento, João Gabardo. Próxima pergunta, Romualdo de Souza, Jornal do Comércio. Presidente do Banco Central, boa tarde. Eu sou Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, e vou aproveitar para fazer uma consulta ao ministro da Saúde. É como ministro, tá, ministro? E não como médico. O meu médico está indo bem. Presidente, por gentileza, imagine a situação da Dona Maria, que ela é beneficiária desse programa social, vai receber, possivelmente na semana que vem, R$600, só que ela teve problemas na conta familiar, e está com o cheque especial, está no cheque especial, está devendo R$500 à Caixa Econômica. Quando pingar esses R$600, esse dinheiro, a Caixa pode pegar o dinheiro do benefício para pagar o cheque especial? E ao ministro, por gentileza, ministro, o senhor sabe que vários estados brasileiros, incluindo Pernambuco, têm os chamados polos de confecção, que poderiam confeccionar vários equipamentos que são usados na área de medicina. Não dá para o senhor dar um telefonema para esses governadores, tipo Pernambuco ou Paulo Câmara? Libera lá o polo de Pernambuco para fabricar máscara, fabricar avental, essas coisas. Por gentileza, obrigado. Roberto. Bom, em relação à pergunta dos R$600, esse programa foi divulgado pelo Ministério da Economia. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, detalhou hoje mais cedo. De fato, foi levantada essa possibilidade de existir dívidas antecedentes e que os R$600 pudesse ser consumido nesse sentido, e a gente está estudando para que isso não aconteça. Não tenho uma resposta definitiva para te dar aqui agora, mas o Ministério da Economia e o Banco Central, nós estamos olhando para que isso não aconteça.
Com certeza, eu acho que os polos vão trabalhar, eu acho que o de Pernambuco com certeza. A gente deve começar aí com 20, 25 milhões de unidades de máscara tecido. Isso daí pode ter certeza que as próprias pessoas vão necessitar. Essa compra vai ser para nós fazermos para o sistema prisional, para nós fazermos para um exército de agentes comunitários que nós temos. Nós vamos com certeza fazer essa encomenda, tanto o Ministério da Saúde como os outros. E vamos abrir. Se o polo de Pernambuco olhar e ver qual, nós vamos colocar assim, o valor máximo que a gente vai pagar é esse, quer dizer, o preço vai ser dali para baixo. Quem conseguir fazer dali para baixo melhor, vai vender mais. Eu acho que isso vai mobilizar mão de obra. Eu acho que ali é fantástico. Eu conheço esse polo, acho um polo extremamente organizado. Agora, vai disputar com o de Santa Catarina, vai disputar com o do Paraná. E as pessoas, pode ter certeza, esse momento que a gente está passando é comum quando a gente viaja mundo afora. Eu já fui ao Japão, eu já fui a Jacarta, em nome do Ministério da Saúde, já fui a Genebra várias vezes. A gente encontra pessoas asiáticas, principalmente, todas com máscara, independente desse negócio de coronavírus agora. O ano passado inteiro, a gente olha e fala assim, nossa, por que será que eles usam máscara? Porque eles têm passado por essa situação repetidas vezes. Pode ter certeza que isso vai ser um objeto de uso muito mais comum, como um objeto pessoal do seu vestuário. A pessoa vai ter camiseta, vai ter pijama, vai ter lá o seu joguinho de máscaras. Vai ter que ter, porque o dia que ela for para locais extremamente aglomerados, que ela perceber temporada de grandes gripes, ela vai perceber a utilidade desse utensílio. Então, a gente acredita que